Boa noite, amados, e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela, paz, se excede a todo entendimento. Ela, paz, se a nossa mente não consegue entender, ela esteja transbordando na sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé, em reverência à palavra de Deus, e vamos abrir em Lucas. Lucas, capítulo 7, leremos do verso 11 ao verso 17. Lucas 7, de 11 a 17. Diz assim a palavra de Deus. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando-os e o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se e estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos eram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Feche seus olhos, vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, fala conosco nesta noite, Deus. E o Espírito Santo do Senhor conhece cada um, e está aqui no teu santuário, os internautas também, Deus, e estão neste momento assistindo, vendo esse culto através da internet, ao vivo, e vão ver depois essa mensagem gravada. E o Espírito Santo do Senhor conhece lá no fundo, lá no profundo do coração e da mente. Posso estar falando ao nosso oração, meu Deus, aquilo que nós precisamos ouvir. Para que haja, meu Deus, mudança de vida, mudança de direção, é isso que nós precisamos. Meu Deus, nós não estamos vindo na igreja, meu Deus, para nos encontrar, esse aqui não é um clube social. A gente vem aqui, meu Deus, para encontrar com o Senhor, para o Senhor falar conosco. Nós precisamos de Ti, nós precisamos, Deus, ser cheios do Espírito Santo, e é isso que nós buscamos nessa noite. E o Espírito Santo fale conosco. E o Senhor, meu Deus, tenha liberdade, ó Espírito Santo, tenha liberdade para falar as nossas orações nessa noite. Eu te peço em nome de Jesus, amém. Pode assentar. Irmãos, nós lemos um texto aonde fala sobre multidões. Nós vimos no versículo 11, aonde diz que Jesus entrava na cidade de Naim, uma numerosa multidão. E saía, no versículo 12, diz, e saía daquela cidade a viúva de Naim, a viúva da cidade de Naim, com seu único filho, uma grande multidão. Interessante, esse relato histórico, esse fato está registrado no livro de Lucas. O livro de Lucas, embora seja um livro sinótico, são os livros onde Mateus, Marcos e Lucas contam muitas histórias em comum nos três, muitos comentários, muitos relatos, é comum aos três livros, chama-se sinótico. Mas esse relato da viúva de Naim, saindo para enterrar o seu filho, ele é registrado apenas pelo Dr. Lucas. Os outros, Mateus, Marcos, João, não relatam esse fato, apenas Lucas. E esse fato nos ensina muitas coisas dos milagres de Jesus. A Bíblia relata 3 acontecimentos em que Jesus ele usou o milagre da ressurreição. O primeiro é esse, nós acabamos de ler. O segundo, da filha de Jairo. E o terceiro é de Lázaro. São os 3 relatos que tem na Bíblia sobre ressurreição. Lógico que tem vários outros e não estão na Bíblia. Se você depois, não precisa abrir agora, mas se depois você ver no livro de João, os 2 últimos versículos do livro de João, diz que se fosse relatar na Bíblia todos os milagres de Jesus, tudo que Jesus fez, não haveria na face da terra tanto papel escrito
para poder escrever tantas coisas que Jesus fez. Então nós sabemos que nesses 3 anos e meio, mais ou menos 3 anos e 6 meses, quando Jesus foi batizado no Jordão, até ele ir para a cruz, esses 3 anos e meio, Jesus operou muitos milagres. Jesus visitou muitos lares. Jesus visitou muitas vidas. E esse texto nos mostra, quando Jesus nos visita, algo novo acontece. Algo diferente. Não tem como nós sermos do mesmo jeito se nós tivermos uma visita de Jesus, um encontro com Jesus, e se nós continuarmos do mesmo jeito, nós não tivemos um encontro com Jesus. O encontro com Jesus transforma. Se você quer saber, se você anda na multidão e tem levado à morte, a multidão da morte ou a multidão da vida, eu nasci na igreja. Eu vivo na igreja há 30 anos, desde quando eu nasci, 50 anos. Ou eu tenho 2 meses de convertido. Seja o que for, se você quiser saber se você é uma nova criatura ou não, é você ver o seu dia a dia, o seu comportamento. Como é, se você é do mesmo jeito que você era antes de ter um encontro com Jesus, eu sinto muito te informar. Você pode até ter sentido um arrepio. Você pode até ter sentido algo diferente. Mas o Espírito Santo não entrou na sua vida. E quando o Espírito Santo entra, algo novo acontece e nós mudamos de vida. Então, e a gente possa estar refletindo sobre a nossa vida e ver se a gente tem andado do mesmo jeito que nós éramos antes de encontrar Jesus, tem algo errado na nossa vida. Galileia tinha mais ou menos 200 vilas e cidades, e essa cidade de Naim, ela ficava a 9 quilômetros do norte de Nazaré, bem próxima ao Monte Tabor. Naim ficava a cerca de 40 quilômetros de Cafarnaum. No início do capítulo 7, se você olhar aí, você vai ver que Jesus havia curado o servo de um centurião. Ele estava em Cafarnaum. E Jesus, ele caminhou ali por aproximadamente 40 quilômetros, daria mais ou menos um dia de viagem, era a pé, daria mais ou menos um dia de caminhada, e Jesus foi até Naim sem ser revisitado. Ninguém chamou Jesus para dizer assim: Jesus está tendo um problema ali, tem uma criança que morreu, e a gente está precisando, você vai lá orar por essa criança, você vai lá ressuscitar essa criança. Não, Jesus simplesmente foi a Naim. Em uma de suas viagens missionárias, em um dos seus trajetos missionários, evangelísticos, Jesus passou por Naim, e era o costume dos judeus, quando alguém morria, enterrar no mesmo dia. Jesus saiu de manhã e ao findar do dia, ao findar da tarde, Jesus e sua equipe foi entrando, aquela numerosa multidão seguia Jesus, foi entrando na cidade de Naim, no momento exato, e Jesus nunca chega atrasado, no momento exato em que saía um cortejo, no momento exato em que saía uma mãe, uma oração triste, no momento exato em que saía uma mãe, um coração já desesperançoso, ela já havia enterrado o seu marido, o texto diz, era uma viúva, o texto diz, ela estava enterrando o seu único filho. Então, naquela época, a mulher sem marido, sem filho, sem um homem dentro de casa que o sustentasse, ela não tinha validade nenhuma. Então, Jesus aparece no momento em que aquela mulher está caminhando para o cemitério, enterrando todos os seus sonhos, enterrando todos os seus projetos, enterrando tudo aquilo que ela havia sonhado, o marido já tinha enterrado, depois um filho, e ela estava enterrando todos. Talvez nessa noite, meu irmão, tem alguém aí e tem uma situação parecida com essa senhora. Às vezes seu filho, fisicamente, ou seu marido, ou sua esposa, ou você mesmo, fisicamente, às vezes você não está morto, mas espiritualmente, você está morto. Às vezes você sabe que você, dia a dia, o seu filho, a sua filha, seu esposo, a sua esposa, seu pai, a sua mãe, tem caminhado no meio da multidão, levando para a morte. E Jesus está aqui nessa noite. Jesus de Nazaré, ele apareceu na cidade de Naim, no momento
e a senhora mais precisava para restaurar, para devolver para ela a vontade de viver, devolver para ela os sonhos. Jesus chega e ressuscita o seu filho. Jesus está aqui nessa noite para ressuscitar os seus sonhos, desde onde eles estejam, de acordo com os sonhos de Deus. Eu vou falar para você, meu irmão, os sonhos de Deus são os melhores para mim e para você. Então procure viver os sonhos de Deus. Ah, mas como é que eu vou saber os sonhos de Deus para a minha vida? Palavra de Deus, está aí na palavra. Tudo que eu e você precisamos está na palavra. É a gente orar, é a gente buscar, e Deus fala com a gente. Temos duas caravanas. Uma caravana liderada por um filho único, uma numerosa multidão. E esse filho único chama-se Jesus Cristo. Ele vivo estava destinado a morrer. Ele encontra uma outra multidão, liderada por um filho de uma viúva, estava morto. E todos, por mais que ele estava morto, todos estavam ali por causa daquele rapaz que estava morto. Então a segunda multidão, sendo liderada por um defunto, estava destinado a viver. E no encontro dessa multidão, algo maravilhoso acontece. Ele jovem estava morto e não tinha mais esperança para ele. Jesus simplesmente deu uma ordem: levanta-te. E a palavra de Deus diz: imediatamente ele jovem levantou. E nós podemos ver algumas lições que nós podemos tirar nessa noite. No versículo 13, diz assim: vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Vendo-a, meu irmão, Jesus está aqui nessa noite e Ele está te vendo. Eu quero dizer para você, Jesus está vendo essa oração triste. Às vezes você está aí na igreja, muitos irmãos já te cumprimentaram, você sorriu, mas por dentro você está triste, por dentro você está morto. E Jesus está, e nessa noite Jesus está vendo isso. Jesus está vendo o seu coração, Jesus está vendo os seus sentimentos. Jesus sabe do que você precisa. Jesus te vê, meu irmão. No meio daquela multidão, Jesus viu aquela mulher. E no meio dessa multidão, Jesus te vê. Jesus está olhando para você nesse momento e está dizendo: levanta-te. Sai desse momento aí, ó, dessa depressão. Sai. E todo espírito, e vem tentar fazer você pensar no suicídio, todo espírito suicida sai em nome de Jesus. Jesus te conhece, meu irmão. Jesus sabe as lutas que você tem passado. Jesus sabe as dificuldades que você tem passado, e Ele está aqui dessa noite para te ajudar, para andar com você, para caminhar com você. Mas você precisa levantar. Sai desse momento aonde você disse nada vai dar certo. Por uma luta, no mundo passareis por provações, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, eu não permitirei que você seja tentado além de vossas forças, disse Jesus. Então, meu irmão, a luta vai vir, mas segura na mão de Cristo, segura na mão de Cristo, do autor da vida. Jesus é o autor da vida. Segura na mão de quem pode te ajudar a caminhar. Anda. Dá um passo, continua. Talvez a frase mais ridícula, e alguém poderia falar em um enterro, é: não chores. Jesus chega para aquela mulher, aonde está levando o seu filho para ser sepultado, para ser enterrado, e Ele fala: mulher, não chores. E Jesus está falando para você nessa noite: não chores. Porque Ele fala: não chores. E tem autoridade para falar: não chores. É o mesmo e tem autoridade e poder para resolver esse problema que tem feito você chorar.
é o mesmo e tem autoridade e poder para mudar a sua situação. Talvez você tenha vivido uma vida de sofrimento, momentos de choro, momentos de dor. Você vem na igreja, você volta para casa, e é uma semana, e 2 semanas, 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos, e essa dor não passa, e Jesus nessa noite está dizendo, não chores, confia em mim. Às vezes quando nós entramos em um momento de tribulação, de luta, uma das coisas que a gente faz é afastar. Eu perdi a vontade de orar, eu perdi a vontade de ler a Bíblia, eu perdi a vontade de a asa do Senhor. Meu irmão, é nesse momento que a gente tem que orar, tem que buscar, tem que ler a palavra. Não pode se afastar da comunhão dos irmãos aqui na igreja, não. É nesse momento que nós temos que estar firmes e fortalecidos no Senhor. Nós não podemos nos afastar. E Jesus diz, não chores. Não chores. Às vezes você tem vivido anos e anos na igreja. E Jesus tem olhado para você nessa noite. Tem estendido a mão para segurar na tua mão e te ajudar a resolver seu problema. Irmão, mas às vezes nós vemos na igreja, mas vivemos uma vida tão mundana. E às vezes a gente vê o nosso problema não é resolvido, ele não passa. E Jesus nos conhece. Não adianta a gente viver uma vida vindo na igreja, mas lá fora a gente ser mundano. A gente viver uma vida totalmente contrária e a palavra de Deus nos orienta e nos manda fazer. Deus não é um pecado não, meu irmão. Às vezes você está tendo uma luta, um problema dentro de sua casa, você não tem tomado atitude de homem, de servo, dentro de sua casa, de um servo de Deus, e tem passado a mão no pecado, permitindo coisas na sua casa, você sabe que Deus não aprova. Aí você tem a morte, a caravana da morte dentro de sua casa, e você tem permitido. Será que Jesus hoje pode sentar do seu lado para assistir determinados programas que você tem assistido? Tem determinadas programações que você tem feito na sua casa. Será que Jesus poderia estar do seu lado nesse momento? Determinadas conversas em rodas de amigos. E será que você teria coragem de convidar Jesus para fazer parte desse bate-papo? Você está na caravana da morte. Por mais que você esteja na igreja, se as suas atitudes não condiz com o que a palavra de Deus manda você fazer, me desculpa, você está na caravana da morte. E você precisa tomar decisão essa noite. Você precisa tomar decisão essa noite. Às vezes você vem para a igreja, você participa das programações, aí você sai e vai para a festa mundana, vai se prostituir. Não brinque com Deus, não. Não brinque com Deus. Deus tem o melhor para você. Deus é pai, mas Deus é juiz. Deus é juiz, Deus te ama. E nessa noite a caravana da vida está aí, meu irmão, te encontrando, mesmo que você esteja na caravana da morte, dizendo, levanta-te. Não chores. Eu estou com você, eu quero caminhar com você, mas você precisa tomar uma decisão. Sacerdote do lar, toma decisão dentro de sua casa, postura. Culto doméstico, postura. Se o seu filho quer fazer uma coisa, você vê que a palavra de Deus não autoriza e fere a palavra de Deus, seja homem o suficiente para falar não. Independente da idade do seu filho, ou de sua filha. Independente da idade, o que acontecer com ele, Deus vai cobrar de você. Deus vai cobrar de você. Mas tem 10 anos, tem 20 anos, tem 50 anos, está dentro de sua casa, meu amigo. Pode ter 50 anos, está dentro de sua casa. Enquanto está dentro de sua casa, está debaixo de sua autoridade. Deus vai cobrar de você. Às vezes a multidão, seu filho está na multidão da morte, seu marido está na multidão da morte, sua esposa, você está vivendo a multidão da morte dentro de sua casa, porque você ainda não tomou uma postura, como um verdadeiro servo e serva do Senhor. Deus não compactua com o pecado. Deus não compactua com o pecado. Qual a multidão você vai seguir?
Você precisa decidir qual a multidão você vai ser. E Jesus é o dono da vida. Qual a multidão e você vai ser. E você precisa decidir. Ah, meu irmão, mesmo esteja difícil, mesmo você esteja passando por lutas e você não está entendendo, mesmo você esteja passando por situações e você, como um servo, como uma serva, não consegue entender, abra a sua boca e louve. Louve. Está sofrendo? Louve. Está doendo? Louve. Louve. Louve, o louvor liberta. Busque ao Senhor, independente da situação que você está vivendo. E a gente buscar ao Senhor quando está tudo bem é fácil. Mas busque ao Senhor mesmo nas dores, mesmo você não entendendo o que está acontecendo. Busque ao Senhor de todo o seu coração. Aí é o momento de você buscar a Deus. E não dizer assim, eu não vou mais para a igreja, eu não vou orar mais. Aí vem depressão, não estou dizendo a depressão é só por causa disso não. Tem vários fatores que pode ocorrer uma depressão. Não é isso que eu estou falando aqui. Tá? Mas eu estou falando, e às vezes você se afasta de tudo e começa a ficar triste, e ao invés de você buscar a Deus, você não busca, você não ora, você não quer sair de casa, aí uma coisa puxa a outra, e vem o espírito suicida, e por aí, porque você deu brecha, você não buscou a Deus. Busque, saia da multidão da morte dessa noite em nome de Jesus. Isso é uma decisão que você tem que tomar, você. Essa decisão é sua, essa decisão é minha. Não adianta a gente estar tentando se misturar com a multidão da vida e tentando ir para a multidão da morte, e volta para a multidão da vida, multidão da morte. Deus não, o pecado, eu já falei isso. Deus é santo. Deus é santo. E o melhor, meu irmão, e eu e você podemos ter nessa vida, é a presença de Deus na nossa vida. Não adianta você conhecer a Deus. O importante é que Deus te conheça. Deus andou com Enoque. Deus tem andado comigo e com você? É essa a pergunta que nós temos que fazer todos os dias. Deus, o Senhor tem andado comigo? Ou eu tenho feito, afasta o Senhor de mim? Ou eu tenho falado, afasta o Senhor de mim? Lógico que Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente, Ele pode, Ele está em todos os lugares, Ele faz o que Ele quiser. Deus é Deus. Mas deixe Deus ter prazer de estar do seu lado, meu irmão. Isso é uma decisão sua. Não brinque de ser crente, não. Não brinque, não. O diabo não brinca com você, não. O diabo, ele não brinca com você. Então não tente brincar com as coisas de Deus, não. Deus é santo, Deus é sério. Tenha reverência na casa de Deus. Tenha momentos seu de oração, de busca. Seja cheio do Espírito Santo. Isso é um momento seu com Deus. Isso é um momento seu. Crie esse momento. A semana passada eu tive uma experiência lá em casa, quando eu converti, uns 30 anos atrás. Eu fui para o terraço da minha casa para orar por 4 jovens. 2 da minha família, lá sobrinhos, e 2 daqui da igreja. E eu comecei a orar, dobrei o joelho, comecei a orar, e não vinha nada, era oração tradicional, era oração parecendo uma reza. E vai, o costume, e eu, Deus, eu botei um louvor, Espírito Santo, fala por mim. Espírito Santo, ora por mim. Espírito Santo da Fernanda Brum. Gente, aí eu dobrei de joelhos, foi quase 2 horas, dobrado de joelhos, chorando na presença de Deus, eu não conseguia levantar. Oh, coisa gostosa. Nós temos que buscar esses momentos com Deus. Nós temos que parar com esse conformismo religioso de só vir assistir um culto, ir embora. É bom, é necessário. Mas busque sua intimidade com Deus. Deus é santo. Deus é andar com você. Deus é te encher do Espírito Santo, da presença dEle. Busque ao Senhor, faça esse momento, crie esse momento. Ah, Jesus, peça a Deus, se necessário for. Se você estiver em um lugar onde você está te atrapalhando, a você ter comunhão com Deus, se necessário for, Ele lhe tire dali. Se é seu filho, se necessário for, Ele tire seu filho daquele emprego. Ou você, ou daquela faculdade, ou daquela escola. Mas não abra mão. E ele esteja no local onde Deus possa estar com ele de verdade. E os missionários de Deus espalhados por essa face da terra
possa estar presente do lado dos nossos filhos em nome de Jesus. Ajudando. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós precisamos buscar ao Senhor. Talvez você, como cristão, você tenha caminhado no seu dia a dia, mas lá em Lucas, capítulo, tentando buscar a Deus. Mas será que Deus tem visto a gente? Eu até já falei, mas lá em Lucas, capítulo 13, versículo 27, Mateus 7, 22 a 23, diz que nós nos encontraremos com Jesus. E como será esse encontro glorioso? Será que Jesus vai dizer, não vos conheço? É o que diz esse versículo. Senhor, eu expulsei demônios em teu nome. Senhor, eu fiz isso em teu nome, eu fiz aquilo em teu nome. E Jesus fala assim, eu não vos conheço. Senhor, mas eu nasci na igreja. Meus pais eram cristãos, 30 anos, 50 anos, 70 anos, até eu morrer, 90 anos, eu fui da igreja. Jesus vai falar, eu não vos conheço. Ah, irmãos, o evangelho é muito sério. Vamos parar de brincar, vamos. Vamos parar de brincar de ser cristão. Vamos parar. Às vezes a gente vem para a igreja, a gente faz, a gente louva, a gente busca, mas a gente sai e é uma porreira lá fora. Eu teve um momento da minha vida, meus meninos eram pequenos. Aonde na hora eu fui dormir, eu dobrei os joelhos do lado da minha esposa dormindo. E eu virei para Deus e falei assim, Senhor, se amanhã ou qualquer outro dia da minha vida eu for ver novamente o que eu vi hoje, por favor, me mata. Não deixa eu levantar vivo, não. Ou, se o Senhor não quiser me matar, pelo menos me cega. E aí cego não tem como eu ver isso de novo. Pelo menos me cega. E Deus, pela graça e pela misericórdia dele, deixou a ordem no outro dia enxergando. E eu fui liberto. Deus é santo. Deus é sério. Não brinque com as coisas de Deus, não. Não brinque, não. Às vezes a gente está tendo tanta luta, tanto problema dentro de casa, e a gente tem permitido, a gente tem dado brecha. A gente tem permitido, a gente tem brincado de ser cristão. Cristão em miniatura de Cristo. Jesus disse, sede santo como eu sou. Busca santidade na sua vida, meu irmão. Não deixe o diabo deitando, enrolando na sua casa e fazer o que quiser, não. Isso é um tonto aí. Ah, é assim mesmo, é a idade. Não é não. É dentro da sua casa. Seja você casal, ou seja você, só a mulher mora sozinha e tem os filhos, seu marido já faleceu, ou separou, ou o marido também, seja o que for, você tem filho, seja sacerdote do seu lar, da sua família. Assuma isso. Vamos parar de deixar o diabo ficar botando o dedo na nossa casa, e a gente, como um tonto, permitindo. Para com isso. Em nome de Jesus, a gente possa encontrar uma caravana da vida nessa noite, em nome de Jesus. E esse andar nosso, uma caravana da morte, e fique para trás. E a partir de hoje, fique para trás, seja passado. A Bíblia diz, eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso seja um passado na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, mas busque. Versículo 17, diz assim, esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Esse fato aconteceu no extremo norte da Galileia e foi parar lá no extremo sul, na Judéia. E naquela época, meu amigo, não existia internet, não existia televisão, não existia nada de redes sociais para divulgar isso. Mas ela percorreu todo o país. E o que Deus vai fazer na sua vida nessa noite, possa percorrer todo esse país e todo esse mundo em nome de Jesus. E seja tão forte, e a sua mudança de vida seja tão forte, mas tão forte, e todos que te conhecem possam querer conhecer esse Deus que você serve pelo que aconteceu na sua vida. Em nome de Jesus. Mas se você sair daqui e você continuar fazendo as mesmas coisas que você fazia, mesmo que você fazia, sendo cristão e agradando ao mundo, meu amigo, isso não vai circular. E vai circular
é denegrir a imagem de Deus, porque na hora que você se diz cristão e você faz uma coisa errada, você está ofendendo a Deus. Mas eu creio de todo o meu coração. E o Jesus está aqui nessa noite. O Jesus de Nazaré. O Filho de Deus. O autor da vida. Ele vai derramar sobre a sua vida, em nome de Jesus, a oportunidade de você poder segurar na sua mão, para você a partir de hoje, caminhar uma caravana da vida. E não aceitar mais, não aceite. Gente, o maior inimigo meu e seu não é o diabo. O maior inimigo meu e seu somos nós mesmos. Ele não tem nenhum poder sobre a nossa vida. O que acontece na nossa vida, e ele faz, é porque nós permitimos. Então ele não é maior de nós. Mesmo porque Jesus deixou isso na palavra. E maior é o que está em nós, de eu estar no mundo. E esteja na minha vida e na sua vida, seja Deus, seja Jesus, seja o Espírito Santo. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, completa essa palavra, Pai. Ah, Deus, o Senhor falou comigo nessa tarde, esses dias, quando eu estava preparando, e o Senhor me cobrou isso. O Senhor me cobrou, meu Deus. E puxasse a orelha dos irmãos, como o Senhor puxou a minha. E estava brincando com o Evangelho. Então, em nome de Jesus, meu Deus, completa essa palavra. Para que haja mudança de vida. Completa essa palavra, Deus, para que haja realmente uma mudança. Dizer, eu não vou mais brincar com o Evangelho. O Evangelho é sério. O Evangelho salva, o Evangelho cura, o Evangelho liberta. Meu Deus, em nome de Jesus, e o Espírito Santo do Senhor possa estar convencendo do pecado. Esse não for convencido do pecado, acha que é o outro que faz isso, menos ele. E nós todos somos pecadores. Então, o Espírito Santo do Senhor possa estar convencendo do pecado, para que haja arrependimento, para que haja mudança de vida, para que haja mudança de direção. Em nome de Jesus, meu Deus, como o Senhor fez na vida dessa senhora, estava levando o seu filho para ser enterrado. E o Senhor, meu Deus, deu vida. Porque o Senhor é o dono da vida. Meu Deus, quantas mães hoje estão sofrendo por seus filhos. Meu Deus, elas possam se levantar como guerreiras do Senhor. Mulheres de oração, te louvarem, independente de... para que elas possam assim, meu Deus, ver o agir do Senhor na casa delas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém.